A promessa. Posso te falar uma coisa? Pergunte a minha esposa. Ela anda pensando assim: o que está acontecendo com meu marido? Porque na minha casa tem uma mesa e eu estou sentado lá o tempo todo escrevendo. O que você está escrevendo? Eu estou planejando o tamanho do novo local, eu estou planejando as salas, eu estou planejando o que vai acontecer. Eu já estou vendo as milhares de pessoas que vão entrar nesse lugar. Meu irmão, quando você tem uma promessa e não perde a visão da promessa, a sua vida gira em torno da promessa. Quando você não perde a visão da promessa, meu filho, você não tem tempo nem para ficar triste. Mas pastor, eu estou num vento, meu filho, você está num vento. Jesus também esteve no vento, e se ele venceu, eu vou vencer também, porque ele me fez mais que vencedor. Parece loucura, mas eu estou vendo a promessa. Parece doideira, mas eu estou vendo a promessa. Parece que não vai se cumprir, mas eu estou vendo a promessa. Parece que não é para mim, mas é. Eu não perdi a visão da promessa. Eu não perdi a visão da promessa. Por isso, meu irmão, nada que tem no mundo me atrai. Nada que tem no mundo me tira da presença de Deus. Nenhuma oferta, nenhuma oferenda, nenhum prato do capeta, do endemoniado, do derrotado do diabo me tira da presença de Deus, porque eu não perdi a visão da promessa. Eu sei. Estão zombando de mim em casa porque eu estou desempregado. Estão zombando de mim por causa das contas. Estão zombando de mim porque eu estou dependendo deles. E eles estão dizendo: você é um bobo, continua indo na igreja, continua cantando, continua adorando. Filho, eu não perdi a visão da promessa. Isso que eu estou passando é momentâneo, não vai durar a vida toda, não vai durar eternamente. A minha hora vai chegar. E eu quero dizer uma coisa para você: você que está me abençoando hoje, é um privilégio você me abençoar, porque quando a promessa se manifestar, eu terei para te abençoar. Eu não perdi a visão da promessa. Caleb não perdeu a visão da promessa. Nesta noite de hoje, onde nos preparamos para adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós só temos motivo para agradecer a Deus, aleluia. Prepare-se no seu lugar. Aleluia, espelha a televisão com o celular, assista no celular, coloca a sua criancinha para assistir os cultos online, aleluia, Jesus. Vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena buscar as coisas de Deus, vale a pena adorar a presença de Deus, vale a pena buscar a face do Senhor, aleluia, Jesus. Nesse dia o diabo quer, aleluia, nos afastar do caminho de Deus, quer nos afastar das coisas de Deus, aleluia, ele quer, aleluia, corromper as coisas de Deus, aleluia, Jesus. Ele quer ali, aleluia, Jesus, aleluia, de qualquer forma, aleluia, nos afastar da presença de Deus. O Senhor nos aproxima da sua presença. Só tem uma forma de se aproximar do Senhor, aleluia, Jesus. É buscando a sua presença, aleluia, Jesus. É se humilhando, aleluia. É pedindo perdão pelo nosso pecado. É pedindo para Deus nos ajudar. É pedindo para Deus nos fortalecer, aleluia, Jesus. Todos nós carecemos da parte do Senhor, aleluia, Jesus. E glória a Deus, que nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus esteja te abençoando, te ajudando, Jesus, e te fortalecendo. Uma palavra no meu coração, aleluia, Jesus, para nós estarmos meditando, aleluia, nesta noite de sábado. O mês está se acabando, aleluia. O último mês do ano está se acabando, 2025, aleluia, está ficando para trás. E Deus está preparando um novo momento para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de bênção, de conquista. Vai ser, aleluia, vai depender da nossa vida com Deus. Vai depender de como nós vamos buscar as coisas de Deus, aleluia, Jesus. Vai depender se nós queremos estar na casa de Deus, na presença de Deus, aleluia, Jesus. Nós queremos buscar a presença de Deus, aleluia. Ou se nós, aleluia, Jesus, vamos levar uma vida, aleluia, relaxadamente com as coisas de Deus. Que Deus nos ajude e nos fortaleça, aleluia, para que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Livro de Josué, capítulo 14. O livro de Josué, no capítulo 14, narra a história, a passagem, aleluia, de quando um homem chamado Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, vai buscar, aleluia, a promessa de Josué. No capítulo 14, versículo 1, ele diz, capítulo 14, versículo 1 diz assim, versículo 1,
Estas são, pois, a herança do que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, eles fizeram repartir. Por sorte, porque o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca das tribos e da meia tribo. Versículo de número 6 diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Aleluia. Calebe foi lá cobrar Josué. Você não está sabendo do que foi falado? Porque aparentemente, pelo seu comportamento, parece que você não entendeu ainda mais ou menos como que vai ser a divisão. Mas eu quero refrescar a sua memória, Josué, que o Senhor falou do meu e o seu respeito. Você sabe do que Deus falou ao meu e ao seu respeito. Aleluia. E Josué ouve aquela palavra de cobrança muitas vezes, e ele falou: opa, é verdade, foi Deus que falou mesmo. Deus usou, aleluia, Jesus, a vida de Moisés para falar conosco. Aleluia, Jesus. E no versículo 7 diz assim: Calebe está demonstrando, aleluia, Jesus, que a vida dele, aleluia, está preparada para receber a vontade do Senhor. O ano está se acabando, 2025 está se acabando, estamos quase na quinzena do mês, está se acabando a primeira quinzena do mês de dezembro, aleluia, as coisas estão acontecendo, mas as lutas espirituais na nossa vida, elas prosseguem sendo a mesma, aleluia, Jesus. E Deus, dessa noite, antes de terminar o ano de 2025, vem falar para mim e para você, o versículo número 7, aleluia: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no coração. Essa passagem, como ele sentia no coração, quer dizer que ele era uma pessoa, se nós formos buscar o que diz, aleluia, Jesus, os textos antigos da palavra do Senhor, por exemplo, na língua original, aleluia, a palavra coração, ela vai ser traduzida pelo que ele sentia no espírito, pelo como que era o espírito dele. Ele diz assim, aleluia, e eu lhe respondi como sentia no meu espírito, como sentia no meu coração, aleluia, Jesus, glória a Deus, da forma, aleluia, que está o coração de Calebe. Ele falou: é momento de avançar, é momento de... Só que não estava dentro do coração, não era de boca. Aleluia, Jesus. Calebe, pelo jeito, ele era o tipo de pessoa que emanava força onde ele andava. Calebe, pelo jeito, aleluia, Jesus, era o tipo de pessoa que emanava a palavra de vitória por onde ele andava. Calebe, pelo jeito, ele era o tipo de pessoa que onde ele andava, aleluia, Jesus, ele só via ponto positivo, ele só via coisa boa, ele só via vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo, palavra de vitória. Aqui, Deus para a sua palavra para falar comigo, com você. Aleluia. Que palavra tem saído da minha e da sua boca? Aleluia, Jesus. Como que nós temos procedido diante de Deus com nossos irmãos, com nossos familiares, aleluia, que palavra nós temos proferido, aleluia, Jesus, palavra de bênção, palavra de vitória, ou palavra de miséria, palavra de derrota, aleluia, palavra de baixo astral, palavra, aleluia, Jesus, de baixo, aleluia, Jesus, sem direção nenhuma, palavra, aleluia, Jesus, de baixo ânimo, aleluia, não é palavra positiva não é palavra positiva não, aleluia, porque a Bíblia diz que foi palavra positiva quando eles chegaram e falaram, porque quem viu o gigante, de fato viu o gigante. Quem viu, aleluia, Jesus, os problemas, estava vendo que era certo. Mas Calebe viu a poderosa mão do Senhor acima do gigante. Passando 5 minutos comigo, você vai sair fortalecido ou uma bola de gelo? Passando 5 minutos com você, que me ouve aqui, aleluia, a pessoa vai sair convertida ou vai sair mais do mundo do que já é? Se a pessoa entrar no meu Facebook, a pessoa vai sair convertida ou vai sair lá, vamos ver aqui os stories do professor, vamos ver os stories aqui do irmão, vamos ver os stories aqui da irmã, vai sair convertido ou vai sair mais do mundo do que já é? Se olhar para mim, a minha vida, vai sair convertido, vai ver Deus,
vai ver a luz de Deus, vai ver a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Essa é uma reflexão. Ninguém pode chegar para mim e falar, vai ver Deus na sua vida. Ninguém pode chegar para mim e falar, é a minha consciência com Deus que vai dizer, é verdade. Ou não, não é verdade, não estou buscando Deus que Deus quer, não. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me consagrar mais a Deus. Eu preciso abrir um jejum diante de Deus. Eu preciso dobrar meu joelho mais diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu preciso ter uma vida melhor com Deus. Esse ano ainda não acabou e eu vou terminar esse ano melhor com o Senhor. Eu ainda vou ter a força de Caleb na minha vida. Eu ainda vou ter o vigor de Caleb na minha vida. Eu ainda vou avançar como Caleb avançou. Eu ainda vou ter esperança como Caleb teve. E da minha boca, da minha vida, só vai emanar palavra de vitória, palavra de direção. Boca de Deus eu vou ser nessa terra. Aleluia, Jesus. Chegou perto de mim, é palavra de vitória, palavra de Deus. Aleluia, uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Caleb era uma pessoa que inspirava quem estava perto dele. Como que eu e você temos sido fonte de inspiração para as pessoas, aleluia. O pessoal olha para mim, para você e fala, aquela pessoa de oração. Aleluia. Por quê? Porque eu só vejo ele orando. Aleluia, Jesus. Só vejo ela orando. Aquela pessoa tem o poder de Deus na vida dela. Aleluia. Olha lá o poder de Deus na vida da pessoa lá. Aleluia. Eu vou olhar para ele e falar, aquela pessoa é uma bola de gelo. Camilo está uma bola de gelo, aleluia, Jesus. Está uma bolota de gelo, aleluia, Jesus. Olha a cara dele lá. Está igual uma geladeira velha, aleluia, Jesus. Podem falar, muitas vezes eu posso soltar também. Aleluia, Jesus. Não é vergonha, aleluia, nós fazer uma autoanálise. Há uma pregação muito especial. Se der, eu vou colocar aqui agora enquanto estou falando, mas se não der, não tem problema. Do pastor Russell Shedd. E ele fala sobre a justificação, que Jesus justifica. E ele fala sobre os perigos da autojustificação. Quer dizer, quando alguém, muitas vezes, a palavra de Deus nos confronta e fala, precisa melhorar, Camilo. Não, mas eu já estou melhor, eu já estou bom, já estou bem. A autojustificação, Deus me conhece. Aleluia, ela é muito perigosa para os cristãos, é muito perigosa para mim e para você. A autojustificativa, aleluia, Jesus. É melhor nós vivermos à luz da palavra, é melhor nós vivermos à luz da Escritura, é melhor nós vivermos à luz do que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Caleb era um cara que inspirava. Deus, nessa noite de hoje, está nos convocando a sermos pessoas que inspiram, ser cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, como diria um CD do Thales Roberto, cheio do manto, cheio da graça, cheio da glória, cheio do poder, cheio de tudo, aleluia, Jesus, glória a Deus. É assim que Deus nos quer, na sua presença, aleluia, cheio da presença de Deus, aleluia. E muitas vezes para ser cheio tem que buscar, né? Aleluia, tem que buscar, não dá para ser cheio de boca, não dá para ser cheio só no culto à noite, não, aleluia, Jesus. Tem que ser cheio, aleluia, buscando, e lá Deus se manifesta, aleluia, Jesus. Deus se manifesta uma vez ou outra, por um acaso Deus pode se manifestar, mesmo não tendo buscado, mas a via de regra é jejum, oração e busca. Aí Deus se manifesta com poder, quebrantamento, aleluia. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter do seu mau caminho, aleluia, então ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra, aleluia, Jesus. É uma sequência de coisas que tem que acontecer, né? Se o meu povo se humilhar e orar, e muitas vezes nós queremos o poder de Deus sem humilhação, aleluia. E Deus, aleluia, tem um chamado na minha vida, tem um chamado na sua vida, para nós sermos exemplo de servo de Deus, exemplo de pessoa que busca, que ora, exemplo de pessoa cheia do Espírito Santo, aleluia, onde o Espírito Santo está tão banalizado hoje em dia, né? Tão fraquinho, quase igual que nem se derrama mais na nossa vida, parece que ele nem quer mais se manifestar, parece que não estamos nem mais pentecostal, porque Deus não derrama-se mais do jeito que é para se derramar. Não é que Deus não quer se derramar, é a minha vida e a sua vida com a presença de Deus. Caleb, ele influenciava quem estava perto dele. Se imagine, ele está ali e ele está naquele vigor, naquela luta, pá, pá, pá. Aí ele vai chegar aqui no versículo número 8 e diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Aleluia, Jesus. Tem pessoa, meu irmão e minha irmã, é o que diz o versículo 8, que ela sempre tem uma palavra de derrota.
ela sempre consegue enxergar o lado ruim da coisa, ela consegue ter uma palavra de derrota. Pode estar o céu se abrindo, como diz aquele cara da carne lá, duvido que vai acontecer. Aquele cara que se apoiava no braço do rei, duvido que vai acontecer. Sempre tem pessoa, que Deus nos guarde, nos proteja da palavra de derrota, aleluia, Jesus. Porque o capítulo do versículo número 8, Caleb não se deixou influenciar. Nesta noite de hoje, aleluia, Jesus, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para mim, mas nós temos que ficar no centro da vontade de Deus, no centro da vontade. Busque força onde não tem, erga a sua cabeça, aleluia, levanta de onde você está, sacode a poeira, dá a volta por cima, enche o peito, estufa o peito de ar, aleluia, e declara, aleluia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito a derrota para minha vida. Deus tem promessa, Deus tem vitória, Deus tem livramento, aleluia, e se apegue com as coisas de Deus, aleluia, porque esse evangelho que é pregado agora, que você não precisa se apegar com Deus de qualquer jeito, de vitória, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. Aleluia, Jesus. Esse evangelho não é verdadeiro e não é respaldo bíblico, aleluia, para nós acreditarmos nisso, aleluia, Jesus. Tanto é que Jesus escreveu, o próprio Jesus escreveu as cartas. Não foi João que escreveu as cartas do Apocalipse para as igrejas. Foi Jesus, ele fala, eu que escrevo. Eu, o Alfa e o Ômega. Ele escreve o quê? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. É perseverar até o fim, aleluia, Jesus, glória a Deus. E Caleb, vendo as pessoas ali, não sei, não, eu prefiro permanecer. Olha aqui, no versículo 9 ele fala assim, os filhos fizeram derreter o coração do povo. Olha aqui, versículo 9, então, versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, quer dizer, desanimar. A palavra derreter, ela pode ser, aleluia, também, aleluia, substituída por desanimar, entristecer, desencorajar o coração do povo. O diabo, ele sempre vai ter uma palavra de desencorajamento para mim e para você. Mas nessa noite de hoje, neste culto online, embora pouquíssima pessoa esteja acompanhando, aleluia, Jesus, que haja um despertamento da parte de Deus, aleluia, na minha vida, na sua vida, na vida dos obreiros, na vida das obreiras, na vida dos membros, aleluia, Jesus, para nós acreditarmos nas coisas de Deus, como Caleb acreditava, aleluia, e que o meu e seu coração não se derreta, aleluia. 2025 está acabando, mas ainda é tempo de buscar e confiar que o Senhor é poderoso para agir em nosso favor. Aleluia, Jesus. Versículo número 9. Aleluia. A palavra do Senhor está sendo lida em Josué, capítulo 14. Aleluia. A partir do versículo 1, pulei para o versículo 6. Agora estou no versículo número 9. Aleluia, Jesus. Acompanhe comigo aí. Aleluia, Jesus. Então Moisés naquele dia jurou certamente: a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente. Sabe por quê? Sabe por quê? Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. Deus está falando com pessoas que estão aqui nessa noite de hoje. Aleluia, no culto online, aleluia. Deus está falando com pessoa que está me ouvindo aqui. Aleluia, Jesus, igual que está aqui perseverando, aleluia. Hoje está tendo o evangelho, e quer, se não persevera, não tem problema nenhum, está tudo bem, está tudo certo. Deus está falando, aleluia, na palavra de Deus, na sua palavra, na sua escritura, e ninguém pode mudar o que está escrito aqui, aleluia. No Josué capítulo 14, versículo 9, Josué fala, aleluia, Moisés fala para Caleb, então Moisés naquele dia jurou certamente que a terra que pisou o teu pé, e a terra teu pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus, aleluia. Tem pessoa que 2025, aleluia, foi o ano da sua perseverança, foi o ano, aleluia, que você falou, não, mas eu vou para a igreja, eu vou lutar, eu vou estar lá, eu vou me esforçar, eu não vou perder, eu não posso faltar, eu não posso deixar de ir, aleluia. Tá doente, mas eu vou, tô com dor de cabeça, mas eu vou, tô com dor de barriga, mas eu vou, aleluia, tô na luta, mas eu vou, tô na humilhação, mas eu vou, tô na calúnia, na difamação, mas eu vou só o bagaço, mas eu vou para a casa de Deus, eu vou para a presença de Deus, eu vou buscar, e Deus vai recompensar.
Deus está falando com pessoas que perseveraram em 2025. Essa palavra é uma palavra profética. Creia você ou não, goste você ou não, é uma palavra profética para os que perseveraram. Porque não sou eu que estou profetizando essa palavra. É Deus que está falando conosco através da sua palavra, aleluia. Que Deus vai recompensar, aleluia, 2025, ano da perseverança. Deus vai recompensar com a conquista da promessa, aleluia, Jesus, na vida daqueles que perseveraram em seguir ao Senhor. Capítulo 14, Josué 14, versículo 9. Anota aí, porque é uma palavra profética para você. Aleluia, Jesus. E glória a Deus, aleluia. Não vou tomar muito seu tempo não, aleluia, Jesus, mas a revelação da palavra ela é maravilhosa, a revelação da palavra ela é gloriosa, a revelação da palavra ela é santa, a revelação da palavra vem vindo do alto e vai entrando em nosso coração. Eu estou falando com pessoa que está me ouvindo aqui. 2025 você lutou, você chorou, você sofreu. Muitas vezes o diabo falou: não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, aleluia, faça derreter o coração do povo, não vá. E você falou: mas eu vou porque Deus tem obra, eu vou me arrastando, porque não é fácil na casa de Deus. Todo dia eu estou lá, não é fácil não. Tem dia que é luta, é dificuldade, é diabo, é demônio, é o inferno inteirinho se levantando, aleluia, Jesus. Mas eu estou lá. E Deus está falando com pessoas que estavam lá, que perseveraram. É uma promessa, é uma palavra profética que Deus está revelando aqui no culto online. Muita pessoa não dá valor para o culto online, não tem problema nenhum, aleluia, até porque eu sou bem difícil de estar preocupado com uma coisa dessas coisas, aleluia, Jesus. Mas Deus está lançando uma palavra, que as pessoas que perseveraram no 2025, Deus vai recompensar esse ano, aleluia, ainda por esses dias e nesse ano 2026, aleluia, algo sobrenatural, é a conquista que Deus prometeu, vai acontecer. Aleluia, Jesus. Vai acontecer porque Deus está falando conosco na sua palavra. Versículo número 10. Estou terminando já. Josué 14, 10. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E hoje, já sou da idade de 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Aleluia, Deus está lançando uma palavra profética para mim e para você, aleluia, Deus está renovando a nossa força, aleluia. Uma pessoa de 85 anos declarando que está forte para ir para a guerra, se não for o Espírito Santo, se não for a presença de Deus, se não for a graça de Deus, aleluia. Quantos jovens andam mais mortos do que vivos, quantas pessoas de meia idade, 20, 30, 15, 18, 19, 21, 22, 40, 31, 35, morto, cansado, podre, aleluia, Jesus. Mas o velho Caleb estava lá, aleluia, renovado pelas forças do Senhor. Deus está renovando a minha força e a sua força nessa noite de hoje. Nós vamos terminar a palavra, aleluia, não vou me estender, mas não, aleluia, Jesus, vamos terminar, porque a palavra que Deus tem para nós está no versículo 12. A palavra que Deus tem para mim, para você, aleluia, além de tudo que Deus falou, a cereja do bolo está no versículo 12, anota aí na sua Bíblia aí. Aleluia, Jesus. Ouve agora, ouve depois. Toma posse. Fala: Senhor, eu pego essa palavra para mim, vai para o meu coração. Eu me esforcei para estar na tua casa. Eu me esforcei para estar na tua presença. Sou miserável. Aleluia, canalha, pecador, preciso de misericórdia. Mas eu creio na tua palavra. Eu creio na tua providência. Eu creio no teu favor. Aleluia, Jesus. Não aceite aqueles que vêm derreter o seu coração, não. Te desanimar com palavra de desânimo, não. Aleluia, que Deus nos guarde da palavra do desânimo. Versículo 12 é o versículo que Deus tem para falar conosco nessa noite de hoje. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Aleluia, Jesus. Pois naquele dia tu ouviste que os anaqueus estão ali, bem como grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os expelir, como me prometeu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segura aí, meu irmão e minha irmã,
porque essa é uma palavra profética para mim, para você. Essa é uma palavra profética para sua casa. Essa é uma palavra profética para sua família. Aleluia, levanta a sua mão e dá glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é uma palavra profética para mim, para você. 2025 está ficando para trás, passamos luta, dificuldade, afronta, aleluia, mas Deus está nos ajudando, Deus está falando conosco. Versículo 12, aleluia, revelação da parte de Deus para mim, para você, está no versículo 12, aleluia. Agora pois, dai-me, aleluia, Deus fala para mim, para você, aleluia, aleluia. Busca no Senhor aquilo que Deus prometeu, aleluia, porque a batalha está acontecendo no céu, mas Deus está prestes a entregar de acordo com a sua palavra. Este monte que o Senhor falou, aleluia, daquele dia, aleluia, após daquele dia tu ouviste que os anaqueus estavam ali, bem, aleluia, com grandes e fortes, aleluia, cidades, aleluia. Deus tem libera uma palavra para mim e para você. O Senhor, porventura, será comigo para os expelir como prometeu, aleluia, Jesus. Tem uma palavra lançada sobre a vida de Caleb, aleluia, e não importa se é gigante, mas ele ia conquistar a terra, não importa se era afronta, não importa o que fosse, Deus tinha lançado uma palavra, e a palavra que Deus lançou para ele ia se cumprir. Deus está lançando, já lançou uma palavra lá atrás, e Deus fala para nós, em Josué, capítulo 14, versículo 12, aleluia, que nós vamos avançar, lutar, aleluia, aquele que persevera nas coisas de Deus, aleluia. A palavra do Senhor é bem clara, aquele que persevera nas coisas de Deus, aleluia, Jesus, como Caleb perseverou, aleluia. Josué falou, eu vou entregar, aleluia, porque é verdade, eu me lembrei do que foi falado para você, aleluia. E a Caleb fala para ele, não tem problema que tem gigante, porque o Senhor prometeu. E o Senhor, olha o versículo 12, que tremendo, aleluia, ele falou, o Senhor porventura será comigo, aleluia. Repita nessa noite de hoje, o Senhor porventura será comigo para os expelir como Deus prometeu, aleluia. Repita nessa noite, o Senhor será comigo para expelir da minha vida, do meu caminho, aleluia, dessa situação que eu estou passando, aleluia, Jesus, para tirar os anaquins, aleluia. O Senhor será comigo para expelir como Ele me prometeu, aleluia, Jesus. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Que Deus te abençoe. Curve seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa a tua casa de oração, abençoa os teus servos, os teus filhos, meu Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã, e dá vitória nessa noite de hoje, meu Deus. Repreenda todo o mal e dá vitória para o teu povo, para a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a ti, amém, e graças a Deus.